Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Eu geralmente não gravo vídeo de domingo, mas como só teve notícia boa, eu resolvi gravar um vídeo aí para animar o restinho de final de semana de vocês. E antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha aí no vídeo para dar uma força aí pra gente e compartilhe os vídeos com os tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá! Começando com uma ótima notícia, foram tiradas fotos, né, do Igor Vinícius se apresentando no CT Rei Pelé, os jogadores do Santos se reapresentaram e ele mesmo sem ter sido anunciado ainda, se apresentou lá no CT do Santos. Então muito provavelmente logo teremos a confirmação que o Igor Vinícius vai realmente jogar pelo Santos agora, vai voltar a buscar o protagonismo no futebol na lateral direita, lá depois de muitos anos no São Paulo, em que infelizmente não conseguiu entregar, né, o futebol que a gente esperava dele. O que eu falo sempre, a gente deseja a maior sorte do mundo aí para o Igor Vinícius, menos contra o São Paulo, claro. Por mais que a gente considere um jogador fraquíssimo, profissionalmente falando, sempre foi um rapaz sério, não se meteu em polêmica, nunca desrespeitou o São Paulo. Então, não temos o que falar do jogador, a não ser realmente do rendimento em campo, que pra gente não agradou e a gente espera que ele resgate um pouco do futebol dele lá no Santos. Quem sabe lá voltando às origens ele consiga se reencontrar, né? Uma boa sorte aí pro Igor Vinícius, vai com Deus. E menos contra o São Paulo, boa sorte aí na recuperação do Santos. E uma outra ótima notícia, né, para o São Paulo é que um instituto confiável realmente, o Atlas Intel, que nos últimos 3 anos ganhou o primeiro lugar em confiabilidade lá nos Estados Unidos, ele fez o levantamento das torcidas, as maiores torcidas dos times brasileiros de futebol. E o São Paulo está em terceiro lugar com uma margem muito grande do Palmeiras. Em algumas outras pesquisas aí de institutos que a gente não conhece a confiabilidade, né? O Palmeiras estava ou encostando ou passando já o São Paulo, mas nesse que a gente acompanha a história, como eu falei, tem prêmios nos últimos 3 anos pela confiabilidade. O Flamengo tem 20,6% da torcida, é o primeiro lugar. O segundo é o Corinthians com 13,9% e o terceiro é o São Paulo com 10,1% da torcida. O Palmeiras está em quarto com 7,8%, ou seja, tem que comer muito arroz e feijão ainda para chegar perto da gente. E em quinto lugar estão empatados o Cruzeiro e o Vasco com 6%. A gente, na verdade, já sabia, né? A gente sabe que essas pesquisas são muito complicadas, depende muito do viés de quem está fazendo, depende do pedaço que eles estão usando para como amostragem. Dependendo do viés do instituto, fica muito fácil você manipular esses números, né? E agora a gente tem um estudo de um instituto independente mesmo, como eu falei, premiado nos últimos 3 anos na primeira colocação por confiabilidade, dando São Paulo como terceiro lugar, com a margem grande em cima do Palmeiras, consolidando o nosso lugar como terceira maior torcida do Brasil, né? Há muito tempo. E assim continua mesmo, com as vacas magras mesmo, passando dificuldades aí, a gente continua sendo a terceira maior torcida do Brasil. Muito orgulho dessa torcida. Vamos ganhar para aumentar isso. É por aí. Vamos manter o terceiro lugar, aí se aproximando cada vez mais do Corinthians. E algum tempo atrás, aqui no meio da semana, se eu não me engano, a gente cravou que o Juan Tressoldo já era carta fora do baralho. E no dia seguinte veio uma polêmica de empresário, veio uma polêmica falando que o São Paulo tinha voltado a fazer propostas pelo jogador, pedindo a renovação de empréstimo por mais um ano e a opção de compra no final. E o Sassuolo não queria, o Sassuolo queria a obrigação de compra. Pois bem, o Sassuolo aceitou a proposta do São Paulo de emprestar por mais um ano e no final ter a opção de compra caso ele bata igual o Galopo, seria a mesma meta do Galopo no River, 50% das partidas, pelo menos 45 minutos. Se ele batesse isso, o São Paulo seria obrigado a comprar o jogador. E qual não foi a nossa surpresa que o Júlio Casares tesourou a negociação. Depois de toda essa briga do empresário, do jogador, dizendo que queria ficar no São Paulo,
o Júlio Casares falou que o São Paulo não podia se comprometer com esse valor de 25 a 27 milhões, cada um fala uma coisa, para contratar o zagueiro depois no final desse período. O São Paulo não podia correr o risco de ser obrigado a ter que comprar o jogador por esse valor por causa dos problemas financeiros do São Paulo, né? São Paulo não tem dinheiro para isso, que é o que a gente sempre falou aqui, gente. Um zagueiro, 25 milhões é muita grana, né? Por mais que seja um bom jogador, por mais que a gente quisesse que o jogador permanecesse aí pelo empréstimo, mas para comprar é complicado, o valor é muito alto, teria que negociar esse valor e essa Solo já mostrou que não é fácil de negociar. Aliás, ninguém é fácil de negociar, né? Só a gente. Mas isso ainda vai mudar. E aí, com isso, o Crespo uma outra coisa que eu ia falar aqui é que o Crespo está treinando o São Paulo já, né? E ele tem utilizado, na maioria das vezes, os três zagueiros. E com a saída do Juan Tressoldi, ficaria Sabino, Alan Franco, por enquanto, que a gente ainda não conseguiu confirmar a renovação também, mas que tem contrato até o final do ano. Então seria o Sabino, o Alan Franco, o Arboleda, o Ferrarese, o Andressol iria embora. Então o Crespo quer mais uma opção na zaga. E com isso o Gustavo Medina da Ferroviária voltou para o radar de São Paulo. É, eu andei vendo os vídeos do cara, é um bom jogador. E eu ainda não concordo, por mais que seja um jogador mais barato, assim, mas é um jogador jovem, tem 23 anos, mais jovem, inclusive, que o Juan, que acho que tinha 25, se eu não estou enganado. Mas eu acho que o São Paulo conseguiria um zagueiro da base, sabe? Para compor de vez em quando, se alguém se machucar, alguma coisa desse tipo. Eu acho que seria possível utilizar alguém da base. Mas talvez o São Paulo entenda que os jogadores da base estão muito crus ainda, que precisam de um pouco mais de maturação. E a zaga não é igual ao ataque, né? Que você pode pôr um jogador lá para, digamos assim, maturar no profissional, porque se ele perder um gol, passa batido. Agora no zagueiro, se errar lá atrás, acabou. Aí a torcida já começa a pegar no pé. O São Paulo pode perder pontos importantes por causa disso. Então o São Paulo volta a olhar para o Gustavo Medina. Muito provavelmente vai ser um zagueiro aí que vai acabar fechando com o São Paulo agora para esse segundo semestre. A gente já sabe que o Crespo já indicou alguns jogadores também, mas acho que nenhum seria assim o valor mais tranquilo, igual seria do Gustavo Medina, tanto em salário quanto em negociação, né? Então vamos aguardar aí, provavelmente Gustavo Medina logo vai ser um novo jogador de São Paulo. Uma outra notícia que rolou por aí, né, é que o Lucas Moura e o Oscar estão incomodados tanto com a posição do São Paulo quanto com o desempenho deles nesse ano de 2025, né? O Lucas, principalmente, está bem incomodado com isso. Ele sabe que ele veio para ser um jogador decisivo. A gente até falou no último vídeo aqui da sexta-feira que ele era o jogador diferente. Quando ele tá fora, o São Paulo perde muito, porque é um jogador muito rápido, leva a marcação com ele. E ele sabe que ele tá devendo, tá incomodado com isso e tá fazendo o possível e impossível para se recuperar, ficar 100% o quanto antes, para poder ajudar o São Paulo a sair da situação no brasileiro, né? E quem sabe levar o São Paulo para um título aí nesse ano ainda. O Oscar também que veio para se, digamos assim, dar a volta por cima no São Paulo, né? Todo mundo sabe o jeito que ele saiu daqui, brigado, foi para o Internacional, depois de lá foi vendido. E ele veio para afastar, né, essa imagem que o torcedor tinha dele, mas ainda não conseguiu ser decisivo em jogos realmente importantes para o São Paulo, né? E ele também está trabalhando, já está à disposição. O Lucas Moura ainda não, como a gente já falou, mas o Oscar já está à disposição do Crespo. E eles têm conversado assim com o pessoal da direção para que sejam não poupados, mas que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu do Zubeldia, colocou o Oscar como volante num jogo que estava embaixo d'água lá contra o Náutico, num gramado pesado, voltando de contusão, e aí logo depois, no jogo seguinte, o cara se machucou, tá fora até hoje, entendeu? Então, assim, eles vão pedir para que possam trabalhar nos jogos realmente importantes para o São Paulo, eles possam estar 100%, entendeu? Não sei se eu conseguir me explicar bem, mas eles querem, pela idade, pelo histórico de lesão que eles estão tendo, pelo físico que já está caindo pela idade e tal,
Eles querem entrar num entendimento com a diretoria do São Paulo para que eles possam estar bem nos momentos decisivos do São Paulo. Seria mais ou menos isso, entendeu? E eles querem também contratações, eles acham que o São Paulo tem que contratar. Obviamente que não vão ser contratações caras, mas eles estão fazendo uma pressão para que o Crespo tenha um plantel melhor, assim, com mais opções do que o Zubeldia tinha, né? São jogadores líderes, né, do elenco e o Oscar, assim, mais pelo nome, mas o Lucas Moura é muito identificado com a torcida. Copa do Brasil, quando ele chegou, ele fez um regaço, então muito do que a gente tem naquele título lá tá nas costas também do Lucas Moura. No nosso título na Sul-Americana, antes dele sair também, ele foi protagonista. Então, assim, ele é um jogador decisivo para o São Paulo, ele precisa estar bem. O Oscar ainda precisa mostrar que veio, né? Isso na minha opinião, claro. Não sei o que você acha aí. Deixa a sua opinião aí nos comentários. E agora duas últimas notícias para a gente fechar aí em relação ao financeiro de São Paulo. São Paulo no primeiro bimestre desse ano ele tinha uma previsão de um déficit nas contas, porque janeiro e fevereiro são os meses que menos tem entrada de dinheiro, tem muito pagamento para ser feito. Então assim o São Paulo já sabia que teria um déficit nesse começo do ano, mas para o fim, até o final do ano, a gente conta com um superávit esse ano, né? E qual não foi a boa notícia que a gente teve agora, que foi divulgado pelo jornalista Alexandre, né, que é do Anotações Tricolores, que assim, é muito boa notícia, mas ao mesmo tempo o valor que teve que ser pago para que isso acontecesse foi alto, né? O São Paulo, então, teve superávit, na verdade, nesse primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, quando o esperado era um déficit. Teve um superávit aí de praticamente 2 milhões. O São Paulo diminuiu a dívida de 968 milhões para 966 milhões, arredondando os números, tá? Uma dívida caiu então em 0,2%. É pouco, mas é aquela história. A gente estava esperando, na verdade, um déficit nesses 2 meses, né? Nesse primeiro bimestre. E a gente achou estranho que a diretoria não divulgou esses números, não fez aquela propaganda que geralmente eles fazem quando tem alguma coisa boa no São Paulo. Talvez a diretoria entenda que o torcedor são paulino não tem capacidade de entender que a previsão era de déficit e na verdade a gente praticamente empatou aí, ficou no azul 2 milhões. Mas a torcida do São Paulo eu entendo que tenha o discernimento para ver que isso é um ótimo resultado, ou seja, a gente está passando apuro aí em campo, está perto da zona de rebaixamento, mas pelo menos no financeiro está saindo melhor do que era esperado e era previsto. Então, assim, quando é para criticar, a gente critica, mas quando tem que dar os parabéns aí para a gestão de São Paulo, a gente tem que dar também. Vamos ver então se no final do ano, no balanço geral do final do ano, a gente consegue diminuir pelo menos um pouco dessa dívida aí, mas sem o peso, que foi o que eu falei, que foi pesado para pagar, é a nossa situação no Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos torcer para que não adianta a gente ter o campeonato não é de balanço financeiro, não é de quem ninguém ganha a taça por ter a melhor gestão. O que vale no final das contas é o futebol, é título. E a gente, por mais que não tenha títulos talvez em 2025, mas não sendo rebaixado e conseguindo uma recuperação no financeiro, eu acho que é uma ótima notícia. Agora, se tiver que cair para chegar nesses números, eu acho que não vale a pena e acho que aí tem que gastar mesmo e sair dessa situação. Mas eu tenho fé que com o Crespo aí as coisas vão dar certo, ele já treina diferente, ele tem muito mais opção, muito mais. O repertório dele é muito maior, então eu acho que a gente vai ver um outro futebol agora aí no segundo semestre, se Deus quiser. E se você acompanha o canal aqui há um tempo, você vai lembrar de uma notícia que eu dei que o Ministério Público tinha entrado contra o São Paulo pelo terreno do CT lá da Barra Funda, em que o São Paulo tinha prorrogado a cessão, né, do terreno da prefeitura para o São Paulo, acho que até 2030, se eu não estou enganado. Eu acho que é isso. E em troca, o São Paulo tinha que construir umas creches, né, tal, para a prefeitura de São Paulo. Porém, o São Paulo contratou todo mundo, a empreiteira, os engenheiros, todo mundo,
e a prefeitura não disponibilizou o terreno que ela falou que ia disponibilizar estava sendo usado, então a prefeitura precisava liberar esse terreno para que o São Paulo pudesse cumprir a parte dele. E o Ministério Público tinha entendido que o São Paulo estava levando vantagem em cima da propriedade pública, digamos assim, e que estava usando o terreno sem dar nenhuma contrapartida e queria cobrar 100 milhões do São Paulo lá, entrou na justiça para cobrar 100 milhões do São Paulo desse tempo que o São Paulo está usando o terreno sem construir as creches, né? E graças a Deus o juiz que pegou a ação lá, ele falou que não tem cabimento essa ação e ele extinguiu a causa, falou que a visão do Ministério Público era muito simplista, que só estava pensando nessa parte do financeiro, mas que o São Paulo, por ser um clube de futebol, tem toda a parte cultural, tem toda a parte de movimentação que traz para a cidade, o hotel, enfim, a circulação de pessoas que isso traz para a cidade de São Paulo. E falou que não tinha cabimento aquela ação, extinguiu a ação, então pelo menos desses 100 milhões aí a gente tá livre, no São Paulo não vai ter que pagar isso. Então o vídeo de hoje foi esse, muito obrigado aí pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!